Muito bem-vindos a mais uma aula do curso Uma Exposição Concisa sobre o Evangelho de João. Eu sou o professor Francisco Porto. Nesta quarta aula falaremos sobre ensinamentos e conflitos observados no livro dos Sinais. Como objetivos desta aula, nós iniciamos com uma síntese, uma espécie de conclusão antecipada sobre os ensinamentos e conflitos observados no livro dos Sinais. Falaremos sobre uma nota bibliográfica comparativa da tradução de uma determinada passagem do Evangelho entre as três diferentes Bíblias que nós estamos considerando no desenvolvimento desse curso. Falaremos sobre o contraste entre dois encontros de Jesus com Nicodemos e com a mulher samaritana e finalizaremos com uma espécie de guia resumido dos discursos Eu Sou de Jesus ao longo deste Evangelho. Síntese, conflitos e ensinamentos, primeira parte. Ao longo dos eventos do livro dos Sinais, Jesus interage em diversas ocasiões com autoridades religiosas do judaísmo. Essas interações estão permeadas de dúvidas, confusão, divergências e conflitos entre a mensagem de Jesus e a compreensão religiosa do establishment judaico. Portanto, grande parte desse conflito que vai se avolumando ao longo do Evangelho de João se dá entre Jesus e o establishment religioso judaico, ou seja, a hierarquia mais elevada, os fariseus, os doutores da lei judaica, que vão tendo dificuldade, percebendo em Jesus uma ameaça a esse conjunto de leis, de regras, de compreensão religiosa que estava já muito consolidada e que Jesus, com a sua mensagem, com os seus milagres e com as reivindicações que ele fazia sobre sua própria pessoa na relação com Deus Pai, naturalmente iam causando um conflito e uma incompatibilidade. E também ameaçavam, de certa forma, a esse establishment, um conjunto de estruturas religiosas já arraigadas e consolidadas. Portanto, o conflito se dá muito entre Jesus e esse establishment, essa hierarquia, essa elite religiosa do judaísmo. Esse é um ponto importante. Não necessariamente é um conflito entre Jesus e o povo judeu como um todo, mas muito focado nesse segmento religioso que não consegue compreender nem aceitar a possibilidade da mensagem de Jesus ser verdadeira. Síntese, conflitos e ensinamentos, segunda parte. Estes ensinamentos de Jesus revelam a sua identidade divina, a sua relação única com o Pai e as dimensões espirituais da sua missão. Então vejam, os ensinamentos de Jesus, que são as reivindicações que ele faz sobre sua identidade, sua missão, sua relação com o Pai, fazem parte da missão de Jesus colocar essas verdades de fé e são esses ensinamentos que vão causar os conflitos. Portanto, por isso que eu estou colocando as duas coisas juntas, conflitos e ensinamentos, porque a partir dos ensinamentos, das suas mensagens, das suas revelações, esses conflitos vão se avolumando e vão ficando irreversíveis. O establishment judaico não vai aceitar esse tipo de revelação ou de reivindicação de Jesus nos aspectos que estão colocados aqui. Jesus enfatiza a necessidade da fé, oferece insights profundos sobre a natureza da verdadeira adoração, do sustento espiritual e do caminho para a vida eterna, que é um tema tão forte em João. Caminho para a vida eterna, a vida eterna é um grande tema no Evangelho de João. Então, esses ensinamentos de Jesus estão colocados nesses dois pontos aqui desse slide, são a causa dos conflitos. É o choque que haverá entre a realidade da nova revelação, da intervenção de Deus na história, através de Jesus, da encarnação, e a compreensão do judaísmo, que não aceitava essa possibilidade de uma revelação naqueles termos que Jesus estava colocando. Nota bibliográfica. Nós faremos agora um pequeno desvio de rota, uma pequena digressão em relação ao curso da apresentação dos ensinamentos e conflitos. E iremos comparar a tradução de um versículo do Evangelho nas três Bíblias que nós estamos considerando aqui como referências para o nosso curso. Comparar as traduções delas e observar
algumas pequenas variações e o que é que a gente pode depreender disso. É uma técnica comparativa, né, que se pode fazer para ampliar a compreensão do sentido da palavra de Deus. Nesse versículo 33 do capítulo 11, o contexto é a ressurreição de Lázaro, momentos que antecedem a ressurreição de Lázaro. Jesus está com Marta, Marta está comovida, há uma comoção generalizada também em relação a outras pessoas, amigos da família, com a morte de Lázaro. E isso aqui ocorre momentos antes da efetiva ressurreição, do efetivo milagre da ressurreição de Lázaro. Então vamos ver como é que as três Bíblias traduzem esse versículo. A Nova Almeida diz: quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Então aqui nós estamos principalmente, digamos, atentos a essa parte final do versículo, tá? Então a Nova Almeida diz que Jesus agitou-se no espírito e se comoveu. A Bíblia de Jerusalém, quando Jesus a viu chorar e também os judeus que a acompanhavam, comoveu-se interiormente e ficou conturbado. Né? Então, comoveu-se interiormente e ficou conturbado. Nova Almeida, agitou-se no espírito e se comoveu. Né? Então, ambas utilizam a palavra comover. Então, Jesus se comoveu, mas há um outro sentimento também, que Jesus opera naquele momento, um outro sentimento, uma outra emoção. A Nova Almeida traduz isso como agitação de espírito e a Jerusalém como conturbação. Jesus ficou conturbado. Vamos ver como é que o senhor Frederico Lourenço traduz. Ele diz: Jesus, quando a viu chorando e viu chorando os judeus que tinham vindo com ela, irritou-se no espírito e agitou-se. Então, ele usou uma palavra que é a mesma da Nova Almeida, agitou-se, né? Mas ele não usou comoveu-se, ele usou irritou-se no espírito. Tá? Que é uma palavra que sugere uma emoção mais forte, né? Mais perturbadora. Né? Talvez ele está usando aqui um termo que está baseado numa tradução mais literal da palavra, né? Enquanto que as Bíblias cristãs provavelmente trabalharam uma hermenêutica para trazer uma palavra que, no entender, né, da visão dos tradutores das Bíblias Nova Almeida, da Bíblia de Jerusalém, carrearia um sentido mais próximo do que de fato Jesus estava sentindo. Essa diferença, ou essas diferenças, o que é que elas nos trazem? Elas enriquecem o quê? Qual é o sentido dessa passagem em última análise? Né? Essa passagem em particular, ela ilustra o lado humano, né, de Jesus. Está mostrando aí sentimentos e emoções bastante humanas, né? E com graus variados. No caso da tradução do senhor Frederico Lourenço, é colocado uma tinta mais carregada nessa humanidade, porque irritar-se no espírito, né? Que de certa maneira poderia estar algo próximo aqui também desse termo usado na Bíblia de Jerusalém, que ficou conturbado, né? Mas irritar-se é mais forte, né? Irritou-se com o quê? Isso suscita uma questão, né? Irritou-se com o quê, né? Pede um objeto, né? Um motivo dessa irritação. Mas, de toda forma, não há uma alteração na essência. A essência esse é um momento de profunda humanidade de Jesus. Ele está contagiado por esse conjunto de emoções dessas pessoas, desse sofrimento, né, que é vivenciado naquele momento, e ele sente, ele expressa esses sentimentos na forma, né, como ele a absorveu aquela cena, né? Portanto, na essência, carreia a mensagem que Jesus tem, sim, indiscutivelmente, um lado humano que pode ser tão humano quanto qualquer um de nós.
Contraste, Nicodemos versus mulher samaritana. Nós temos dois encontros de Jesus bem no começo do Evangelho, nos capítulos 3 e 4. São dois encontros que têm grandes contrastes e a gente é levado a crer que esses contrastes não estão aí por acaso, eles devem ser observados, né? Então, Nicodemos é um homem de alto escalão social, enquanto que no capítulo 4 Jesus encontra uma mulher samaritana, lembram, naquele poço, retirando água. Então ela já é uma mulher, portanto já naturalmente naquele contexto social, né, de mais baixo escalão social do que o homem. Além disso, Nicodemos é um fariseu, é um rabino, é um conhecedor da lei. E a mulher samaritana era do povo, e de um povo que não tinha uma relação muito boa com os judeus. Então, também esse contraste, né, das relações, da relação com o próprio judaísmo, né, dessas duas pessoas. Considerado homem de alta moralidade, Nicodemos, obviamente, e ela, por sua vez, tinha já dificuldades matrimoniais, estava, digamos assim, tinha casado, separado, estava convivendo com um homem sem ter casado, enfim, tinha uma situação que a considerava uma mulher imoral. Simbolicamente é interessante que Jesus encontra Nicodemos à noite, enquanto que a mulher é encontrada ao meio-dia, à luz do dia, né? Nicodemos mostra rigidez religiosa e não é receptivo ao evangelho. Ele demonstra curiosidade, mas não é receptivo a ponto da conversão. A samaritana mostra muito humildade, né? Ela gradualmente aceita a mensagem de Jesus, chamando-o de profeta depois de Messias. Ela vai fazendo perguntas, você relê o trecho, né? Buscando compreender aquela mensagem. Então ela está aberta, né? Nicodemos sai de cena naquele momento, depois ele tem uma participação no fim, já na paixão de Cristo, no fim do evangelho, mas pontual, mas ele sai de cena nesse momento, não há consequência concreta dessa conversa que Jesus tem com ele, enquanto que a mulher samaritana torna-se uma evangelizadora, ela quer que outras pessoas conheçam esse homem que ela conheceu. Né? Pergunta-chave ilustrativa da conversa. Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Então ele não interpreta muito simbolicamente, ele interpreta muito literalmente as palavras de Jesus, que Jesus tinha a expectativa que ele pudesse compreender o seu discurso, um discurso que foi colocado com um nível de sofisticação mais elevado, porque ele estava falando com um rabino. Né? Já a samaritana, Jesus foi mais direto, foi mais claro, e ela faz uma pergunta quase que retórica, né? Não seria ele, por acaso, Cristo, já querendo concluir isso? Né? E, de fato, ela conclui no sentido de que vai se tornar uma evangelizadora. Portanto, são duas situações completamente opostas. Né? Realmente é impressionante a escolha desses eventos. Né? João, conhecendo a vida de Jesus, provavelmente teria opções de eventos para relatar, encontros de Jesus para relatar. Ele, inclusive, comenta isso no fim do Evangelho, né? Que se fosse escrever tudo que ele sabia sobre Jesus, todos os livros do mundo não caberiam. Né? Mas ele, então, seleciona esses dois casos, e eles ocorrem mais ou menos em sequência, em 2 capítulos em sequência, e claramente tem uma lição aqui, né? Para a gente observar sobre humildade, sobre a abertura ao Evangelho, né? Sobre a capacidade de evangelizar a partir da palavra. Né? Então, e fala um pouco também do orgulho intelectual. A gente poderia puxar algo nessa linha também. Né? Quer dizer, quem se considera já muito sábio, né? Com muitos conhecimentos, muito intelectualizado, pode ter uma dificuldade realmente inicial se esse conhecimento se transformar num orgulho. Né? Ou num bloqueio. Pode ser um orgulho, pode ser um bloqueio, né? De não abrir-se para a possibilidade do sobrenatural, de uma mensagem que vá de encontro às suas convicções intelectuais. Concluindo essa comparação, a gente pode dizer então que para Nicodemos, Jesus fala da necessidade de nascer de novo, ele não vai compreender isso. Para a samaritana, ele vai usar a metáfora da água que dá a vida eterna.
né? Para Nicodemos, Jesus fala do nascer da água e do Espírito, inclusive aqui esse asterisco, né, é uma referência, né, muitos interpretam, né, uma referência ao sacramento do batismo, né, o nascer da água. Já para a samaritana, ele enfatiza a adoração a Deus como um ato espiritual que relativiza a importância do templo físico de Jerusalém, né? Tá? E isso era algo, inclusive, que estava alinhado com algumas das divergências que os judeus tinham com os samaritanos. Os samaritanos, de fato, não consideram, não que eles não dessem importância a um local sagrado para o culto, para a adoração, mas eles não consideravam que esse local sagrado fosse o templo de Jerusalém. Mas Jesus aqui dá uma lição mais ampla, ele relativiza a importância do templo físico, né, porque a adoração a Deus é um ato espiritual. Né? Para Nicodemos, ele coloca coisas sofisticadas. Deus ama o mundo e entrega seu filho. Para a samaritana, ele é mais claro. Né? Ele coloca a revelação messiânica com clareza. Para Nicodemos, ele menciona que a graça da salvação está disponível a todos, o que poderia já soar um pouco estranho para Nicodemos, um fariseu que tem a compreensão de que os judeus são o povo escolhido. Para a samaritana, que é de um povo que já tem divergências com o povo judeu, podemos falar que a salvação universal já está sendo pregada na prática com essa mulher, quando ele, portanto, se coloca com tanta clareza para ela, se revela para alguém de um povo que tinha já diferenças importantes religiosas, inclusive com o judaísmo. Né? Embora com relações étnicas históricas com os judeus, mas com divergências também já consideráveis em termos religiosos, por exemplo. Para Nicodemos, Jesus se prefigura como mediador divino da salvação. Portanto, para Nicodemos há uma pregação toda teológica, mas ele não alcança possivelmente não por falta de capacidade intelectual, mas por algo entre um bloqueio e um orgulho, né, que o dificulta absorver essa mensagem. Já para a samaritana, Jesus demonstra uma inclusividade radical, ou seja, todos estão incluídos no plano da salvação. Para Nicodemos, Jesus prefigura a crucificação de forma simbólica. Para a samaritana, nós podemos concluir que é um exemplo de testemunho pessoal do encontro que ela tem com Jesus e a consequência dela buscar repassar esse encontro, relatar esse encontro, tornar-se uma evangelizadora. Então, em resumo, né, os ensinamentos que a gente pode tirar desse contraste tão grande entre esses dois encontros, é muito simbólico e muito importante, não estão aí à toa, são encontros que João escolheu a dedo para passar para nós mensagens importantes, tá? Sobre a evangelização, sobre a nossa capacidade de estar aberto à mensagem de Cristo. Os 7 discursos Eu Sou, um guia resumido. Essa é uma característica muito distintiva do Evangelho de João. O Evangelho de João tem 7 discursos em que Jesus começa dizendo Eu sou, e a partir daí ele faz um discurso em primeira pessoa, com metáforas, com ensinamentos importantes. E o que nós vamos fazer aqui, na verdade, é apenas uma espécie de guia resumido. Eu já havia pedido que vocês lessem os discursos, na verdade, lessem o livro dos sinais, né? Quase todos esses 7 discursos estão no livro dos sinais, eu já vou mostrar, tem 2 que estão na sequência, a partir do capítulo 13, mas eu vou cobrir todos agora e passar uma espécie de visão resumida de cada um desses discursos e você fica convidado a relê-los e tirar as suas próprias conclusões. O primeiro discurso é o discurso Eu Sou o Pão da Vida, que nós inclusive já comentamos, pois ele ocorre após o milagre da multiplicação dos pães e refere-se ao verdadeiro alimento espiritual. Então, Jesus aproveita uma situação de um milagre em que o pão foi o elemento material visível do milagre e faz um discurso em que ele desenvolve essa ideia do alimento para a vida espiritual, em que ele é o alimento essencial para a vida espiritual. Ele se oferece como salvação e vida eterna, se compara ao maná dado aos israelitas no deserto, enfatizando que a crença nele leva à vida eterna. Nós vimos na aula passada, existem passagens quase literais sobre comer do corpo de Jesus, beber do seu sangue, né? E isso são passagens muito fortes,
tem inclusive interpretações sacramentais, né? Mas na sua essência a gente pode dizer que o discurso Pão da Vida é isso. É Jesus se colocando como um alimento essencial para a vida espiritual. Muito interessante que você tem o milagre visível com o pão que foi multiplicado, mas você tem um ensinamento espiritual em que aquele sinal que tinha o pão como centro visível material do milagre é o ponto de partida para um ensinamento teológico espiritual. Isso no capítulo 6. No capítulo 8, o discurso é Eu sou a luz do mundo, que ocorre durante a festa dos tabernáculos ou das tendas, um festival que inclui a procissão de tochas iluminadas. Tá? Jesus se declara como a fonte de luz e verdade espiritual, oferecendo orientação e vida. Ele promete que aqueles que o seguem não andarão nas trevas. Olha aí, eu sou a luz do mundo, então aqueles que o seguem não andarão nas trevas, mas terão a luz da vida, simbolizando a iluminação e a salvação. Portanto, em uma nova circunstância, em que uma festa que tinha a ver com luzes, Jesus então novamente aproveita aquele momento com muita sabedoria e coloca que ele é a luz do mundo, que quem o segue não andará nas trevas, e ele é a luz, portanto, que ilumina a nossa vida, que nos coloca a sabedoria, que nos coloca o caminho da salvação, ilumina esse caminho da salvação. Nós temos na sequência, no capítulo 10, dois discursos muito encadeados em que existe o uso da analogia pastor-ovelhas. Né? Então, eu sou a porta das ovelhas e depois eu sou o bom pastor. Então, são praticamente encadeados na sequência. Então, Jesus é a porta de entrada para a salvação e para o reino de Deus. Como porta, ele oferece proteção e sustento, destacando seu papel como o único caminho para a vida eterna e o guardião de seus seguidores. Aqui ele começa também a colocar essa questão de que ele é o único caminho. Né? Então, ele é a porta das ovelhas, é a porta por onde as ovelhas vão transitar. Eu sou o bom pastor. Jesus se descreve como o pastor que conhece intimamente suas ovelhas, está disposto a dar a sua vida por elas, seu amor sacrificial, seu conhecimento íntimo de seus seguidores. Então, é um pastor que cuida, que vai buscar aquela ovelha perdida. Né? Ele mostra compromisso com o cuidado. Né? Então, é um Jesus íntimo, próximo, cuidadoso, a qual nós podemos recorrer, com quem nós podemos contar. Então, esses dois discursos, a analogia pastor-ovelha, mostrando o cuidado. A porta das ovelhas também tem esse viés de caminho, mas a analogia como um todo, pastor-ovelhas, é o cuidado, é o conhecimento íntimo, é a proximidade, é o amor, né, de Jesus para com os seus seguidores. Eu sou a ressurreição e a vida, está no capítulo 11, né? Dito a Marta antes da ressurreição de Lázaro, portanto, novamente, num contexto muito oportuno, em que Jesus vai prefigurar a sua própria ressurreição com essa frase, eu sou a ressurreição e a vida. Então, Jesus afirma seu poder sobre a vida e a morte, é mais uma afirmação de poder também, oferecendo garantia de vida eterna àqueles que acreditam nele. Esta declaração sublinha sua autoridade para conceder tanto a ressurreição física como a vida espiritual. Então, aqui é um anúncio, né, de que Jesus, não só a sua própria ressurreição, né, mas uma ressurreição que tem contexto também de vida eterna. Tá? Muito oportuno também nesse contexto da ressurreição de Lázaro esse discurso. Tá bom? Aí já entrando na sequência, após o livro dos sinais, já no capítulo 14, vem um famoso discurso, uma famosa frase em que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa, sem dúvida, é uma das passagens mais conhecidas do Evangelho de João. Isso é dito já durante a última ceia, respondendo a Tomé, que questiona o destino de Jesus, para onde Jesus vai. Né? Jesus reivindica exclusividade no caminho para Deus Pai. Então, esse é um ponto muito importante teológico que o Evangelho de João traz, essa exclusividade. Jesus é o caminho, tá? Além de encarnar a verdade e a vida. A sua vida é uma demonstração constante da verdade, que é reflexo de Deus Pai. Então, essa declaração destaca seu papel como único mediador entre Deus e a humanidade. Tá? Isso aí é algo que é uma verdade de fé que é aceita por todos os cristãos. Tá bom? Então, um grande momento, já na última ceia,
que tem outros discursos também. Tem mais um discurso também, eu sou, nesse contexto. Já, digamos, se aproximando dessa despedida de Jesus com os seus discípulos antes da paixão. O último discurso, eu sou, se dá no capítulo 15, já no contexto do discurso de despedida, quando João começa a narrar os momentos finais antes da paixão de Cristo, né? Então, o discurso é: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Tá? Então, uma analogia de uma videira, né? Jesus se descreve como uma fonte de vitalidade e fecundidade espiritual. Seu pai é o lavrador e os discípulos são os ramos. Uma bela imagem, né? Então, ele enfatiza a importância de permanecer nele para uma vida espiritual frutífera, refletindo a interdependência entre Cristo e seus seguidores. Eu já havia comentado que Cristo é o nosso Salvador, mas Cristo também tem que ser o nosso Senhor, né? E essa passagem tem muito a ver com isso, né? Permanecer em Cristo é torná-lo nosso Senhor, nosso modelo, buscar imitá-lo, entender seus ensinamentos, trazer esses ensinamentos para as nossas vidas. Tá? É isso que é a frutificação da vida espiritual. É estar próximo de Cristo, significa estar mirando os seus exemplos, os seus ensinamentos de forma constante. Tá? Então, é Cristo Senhor, Salvador e Senhor. Essa passagem, quando ele diz, né, que eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. É a vida espiritual que dá frutos a partir do momento que a gente se mantém permanentemente ligados a Jesus, tendo Jesus como nosso Senhor. Com isso, a gente conclui o que foi mais um guia dos 7 discursos Eu Sou. São discursos densos. Eu espero que vocês tomem esse pequeno guia como um ponto de partida. Caso não tenham lido ainda, releiam as passagens indicadas nas tabelas há pouco mostradas. E nós deixamos ainda 2 atividades para concluir essa aula de hoje. A primeira é que vocês revejam a tabela do slide de ensinamentos de Nicodemos versus mulher samaritana, releia as 2 passagens como um todo, referentes a esses 2 encontros, e identifique os versículos que correspondem a cada um dos ensinamentos propostos na tabela. Tá? Já como preparação para a 5ª aula, eu peço que vocês leiam os capítulos 13 a 17 de João, sublinhem as passagens que lhes chamam mais atenção. Ok? Muito bem, chegamos ao final da 4ª aula do nosso curso Evangelho de João, uma exposição concisa. Espero que o conteúdo esteja sendo útil para a sua formação. Nos vemos em breve na próxima aula. Até lá!